quando a gente pensa em telencéfalo, a gente vai pensar naquela estrutura mais superior. Então, quando a gente olha, né, a imagem que a gente tem quando a gente pensa em cérebro, que é como a gente costumava chamar, é essa imagem. É uma estrutura que parece uma noz, né? Então, nessa imagem que vocês estão vendo na tela, a gente está olhando o telencéfalo de cima. Pessoal, qual a diferença entre telencéfalo, cérebro e encéfalo? Encéfalo são todas as estruturas que eu acabei de falar juntas. Telencéfalo é só a porção mais superior, então é só essa parte que parece essa noz. E cérebro é essa parte mais superior, né, o telencéfalo, junto com o diencéfalo, tá? Quando cortado ao meio, a gente consegue ver bem. Antigamente, a gente falava que, quando a pessoa tinha o popular derrame, a gente chamava de AVC. O que é AVC? É acidente vascular cerebral, tá? Isso mudou. Isso mudou para AVE, acidente vascular encefálico. Qual a diferença? É a mesma patologia, é o mesmo tipo de lesão. O nome mudou porque a gente sabe que o antigo AVC, né, o atual AVE, ele pode acontecer tanto no cérebro, ou seja, telencéfalo e diencéfalo, quanto em outras estruturas do encéfalo. Então, esse acidente vascular ele pode acontecer também, por exemplo, no cerebro. Então, a gente continuar chamando ele de AVC perde um pouco o sentido, porque como ele pode acontecer em qualquer lugar do encéfalo, então é mais adequado que a gente chame de AVE. E por que ele era chamado também de derrame? Porque o AVE ele tem dois tipos básicos. Pode ser o isquêmico ou hemorrágico. No AVE, o que acontece basicamente é uma região do nosso encéfalo ficar sem receber sangue. É através do sangue que os nossos neurônios vão receber tanto a glicose quanto o oxigênio. Se os nossos neurônios não recebem esse alimento deles, eles morrem. E o neurônio morreu, ele não se recupera e não nasce outro no lugar. Então, ficou sem receber oxigênio ou glicose, ou seja, ficou sem receber sangue, esse tecido morre. Por que pode ficar sem receber sangue numa região do nosso encéfalo? Porque algum vasinho de sangue, ele pode se romper, e aí tem uma hemorragia, né? Então, teve uma hemorragia, o segmento seguinte vai ficar sem receber sangue, como se eu pegasse uma mangueira, eu estou lá molhando meu jardim, alguém vem e corta um pedaço dessa mangueira. Vai sair água na ponta dela? Não vai. Então, é a mesma coisa que vai acontecer com os nossos vasinhos sanguíneos lá no encéfalo. Se romper, não vai chegar sangue em todas as estruturas que deveria chegar. Então, quando isso acontece, a gente chama de AVE hemorrágico, porque teve essa hemorragia. Além disso, pode acontecer também de obstruir um vasinho de sangue. E aí, então, obstruiu, não passa sangue, então é como se alguém chegasse naquela mesma mangueira e pisasse na mangueira. Vai parar de passar água. Então, a ponta da mangueira não vai receber água. Ou seja, alguma região do encéfalo não vai receber o sangue. Tudo bem? Então, quando a gente pensa, então agora, pessoal, vocês já sabem que o certo é AVE, não é AVC, hein? Por favor. Então, quando a gente pensa no nosso encéfalo, a gente vai começar falando pelo topo dele, tá? Pela região mais apical dele, pelo telencéfalo. O telencéfalo, então, a gente está olhando ele aqui numa imagem de cima. Então, a imagem que vocês estão vendo é como se tivesse uma pessoa deitada, de barriga para cima, e você estivesse na cabeceira da cama. Você está olhando a cabeça dela de cima, tudo bem? Quando a gente olha nessa posição, a gente consegue ver dois hemisférios, dois lados. O hemisfério direito, representado em rosa, e o hemisfério esquerdo, representado em verde. Eles têm funções muito parecidas, porém características muito individuais. Então, o lado direito do telencéfalo, ele é um lado muito ligado à criatividade. Então, a gente pode perceber que ele é mais colorido, ele é mais livre, ele é mais criativo. O lado esquerdo do nosso encéfalo, ele é mais racional,
ele pensa de uma forma mais analítica, mais lógica. Então, a gente tem essa diferença dos dois hemisférios. Então, se a gente pensa no hemisfério esquerdo, a gente pensa em lógica, ciência, verbalização, então a forma como a gente fala, os nomes, então qual é o nome de cada objeto. A gente vai ver mais para frente que dependendo da região que eu tiver uma lesão no hemisfério esquerdo, eu posso ver um copo e não conseguir lembrar da palavra copo. Então eu sei que aquilo é um copo, eu sei para que ele serve, eu sei que ele serve para você encher de alguma bebida, para você tomar, eu sei tudo, mas eu não consigo lembrar do nome para falar. É como aquela sensação de quando você quer falar, por exemplo, de um filme, do nome de um filme. Você consegue ver o filme na sua frente, você consegue ver até o cartaz do filme, mas o nome não vem, como se ele estivesse na ponta da língua e você não conseguisse lembrar. Essa é a sensação de alguém que tem uma lesão na área de Broca, que a gente vai falar mais para frente, que fica no hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo também ele tem relação com a parte de matemática, de estratégia, de ordem em relação à sequência, de ideias mais racionais, mais lógicas e da escrita. E o hemisfério direito ele tem muito a ver com imagem, com histórias, com observação, com formatos, com padrões, com música, imaginação, beleza, possibilidade. Então ele é muito mais abstrato do que o lado esquerdo. Aqui, pessoal, então, coloridinho, eu tenho o telencéfalo. Então, se vocês olharem lá embaixo, eu tenho o cerebelo. O cerebelo já não faz parte do telencéfalo, ele é uma outra estrutura do encéfalo, tá? Mas o que a gente vai falar hoje, então, é do telencéfalo, que são as estruturas coloridinhas aqui mais superiores. Que estão em azul, verde, rosa e nude. Não sou muito boa de cor, gente. Eu sou igual homem, que não vê salmão, vê rosa. Então, como vocês podem ver, em azul a gente tem o lobo frontal, em rosa o parietal, lá atrás, num nude, um rosé, o lobo occipital e em verde o lobo temporal. Nessa imagem dá para ver bem a posição, então, que a gente está falando, né? Então, é uma pessoa de perfil olhando para o nosso lado esquerdo. Aqui, pessoal, é como se eu tirasse só o crânio e as meninges, né, as pelezinhas, as películas que envolvem. Eu estou vendo o meu telencéfalo inteiro, ele não está cortado ao meio, como em algumas imagens que a gente costuma usar. Então, se você pegar um encéfalo inteiro, essa é a visão que você tem dele. Vamos falar um pouquinho, então, pessoal, do lobo frontal. Então, seguindo a mesma lógica da imagem anterior, tá? Então, olha, na imagem anterior, o lobo frontal é esse aqui em azul. Vamos dar um zoom nele. A gente vai ter essa imagem aqui. Pessoal, o lobo frontal, então, ele fica bem na frente, bem na fronte, né? Ele tem funções muito interessantes. Ele tem relação com escrita, com fala, com linguagem articulada, movimento, criatividade e consciência. Dois aspectos muito interessantes sobre o lobo frontal. Se vocês olharem, está escrito em inglês, mas vocês conseguem entender que está escrito pré-central giros. Pessoal, cada estruturazinha dessa mais gordinha, que parece uma linguicinha, cada estrutura dessa a gente vai chamar de giro, tá? Então, esse pré-central giros que está escrito, a gente vai chamar de giro pré-central. Se vocês olharem pontilhado, bem no final do lobo frontal, vocês vão perceber que esse pontilhado é como se fosse uma valetinha, uma depressão. Toda depressão na anatomia a gente chama de sulco, tá? Com L. S-U-L-C-O, sulco. Esse sulco que fica bem no meio do telencéfalo, a gente vai chamar de sulco central. Imediatamente à frente do sulco central tem esse primeiro giro. Esse primeiro giro, então, a gente vai chamar de giro pré-central, porque ele está antes do sulco central. Esse giro pré-central, em particular, ele é responsável por movimentar todo o nosso corpo. Todo, cada pedacinho dele. Boca, olho, mão, pé,
tudo, pessoal, tudo, 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 até as vísceras, o intestino, o estômago, tudo isso funciona através do giro pré-central, tá? Então, ele faz parte do lobo frontal. Então, o lobo frontal, ele tem muita relação com a parte motora. E se a gente for pensar na parte mais anterior do lobo frontal, então bem ali na frente, bem onde fica a nossa testa, tá? Em algumas literaturas a gente encontra como córtex pré-frontal, é uma região que ela está muito relacionada com o julgamento. Então, está muito relacionada com o que a gente julga certo e errado, muito relacionada com o pudor. Então, é frequente um paciente que tem uma lesão nesse giro, nesse córtex pré-frontal, né? Então, na parte mais anterior do lobo frontal, é natural que esse paciente tenha mudança de comportamento. Por quê? Porque ele vai começar a entender o certo e o errado de uma forma muito diferente. Então, eu já tive um paciente uma vez que ele era um empresário, eu contei essa história, se não me engano, na aula passada. Ele era um empresário super bem sucedido, jovem, transitava bem em qualquer meio que você colocasse ele. Se fosse uma reunião de negócios mais séria, ele ia bem. Se fosse um momento mais descontraído com amigos, ele também se comportava super adequadamente. E ele teve uma lesão no córtex pré-frontal durante um acidente envolvendo paraquedas. Depois desse acidente, ele mudou completamente o comportamento dele. Então, ele começou a ser uma pessoa extremamente inadequada. Tudo que ele falava tinha cunho sexual, então era extremamente difícil conversar com ele. Então, lesão no lobo frontal, a gente percebe essa alteração do comportamento. Uma outra característica importante aí para a gente ressaltar, pessoal, é que em determinado local do nosso sistema nervoso central, e a gente já vai falar dele, a informação ela troca de lado. Então, por exemplo, o meu hemisfério esquerdo, ele vai controlar o lado direito do meu corpo. E o meu hemisfério cerebral direito, ele vai controlar o lado esquerdo do meu corpo. Tudo bem? Então, se eu tenho uma lesão no meu hemisfério esquerdo, eu vou ter uma sequela no meu braço ou perna direitos, dependendo da localização aí dessa lesão. Pessoal, tudo bem até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, ative o microfone e tira a dúvida. Não? Então tá bom, pessoal, vamos seguir. Só um minutinho que... Só um minutinho que travou aqui. Professora, Oi, pode falar. só para entender direito, frontal, né? Ele vai controlar todo o movimento do corpo? Todo o movimento do corpo através do giro pré-central. Tá bom. É isso aí, obrigada. Imagina. Enquanto carrega aqui, pessoal, então assim, então uma lesão no lobo frontal de um paciente. Se for no frontal esquerdo e eu tiver uma lesão motora, essa lesão então vai me dar uma sequela no meu hemicorpo, que a gente chama, então no lado do meu corpo, né? No meu hemicorpo direito, tá? Então, a lesão no lobo frontal do meu hemisfério esquerdo vai me dar uma sequela no meu hemicorpo direito. Então, a gente falou já dos hemisférios direito e esquerdo, do lobo frontal, que a gente acabou de falar. Então, vamos para o lobo parietal. Então, pessoal, vamos usar de referência aqui o sulco central, olha só. Então, eu tenho aqui o sulco central e aqui o giro pós-central. Giro pré-central, giro pós-central. Pessoal, então, logo posterior ao sulco central, então atrás do sulco central, eu tenho o meu lobo parietal. O lobo parietal, apesar dele ser pequeno, ele tem uma função extremamente fundamental.
ele tem relação, para vocês terem uma ideia, ele é dividido em dois. A gente vai chamar de zona anterior e zona posterior. Então, quando eu penso em zona anterior, eu penso na parte mais anterior dele, então a parte mais da frente, tá? Então, o lobo parietal, ele tá aqui, como vocês estão vendo. Então, eu tenho a zona anterior dele e a zona posterior dele. Então, anterior é a da frente, posterior é a mais de trás. Pessoal, a zona anterior, ela tem uma função muito importante relacionada às sensações, ao nosso sistema sensorial. Então, qualquer sensação que você tem é a zona anterior que vai receber. Sensação, pessoal, vamos lembrar que ela é um estímulo que você vai receber. Esse estímulo, por exemplo, pode ser de um sapato machucando o seu pé. Tá? Como é que você percebe que isso está doendo? Você tem sensores no seu pé que vão perceber que tem alguma coisa ali te incomodando, vão mandar esse estímulo lá para o seu sistema nervoso central, então lá para o seu encéfalo, e o seu encéfalo vai interpretar essa informação, e vai receber essa informação, e aí vai interpretar essa informação como sendo uma dor ou um incômodo. Se você coloca a mão em alguma coisa quente, se alguém te belisca, se alguém faz um carinho, qualquer sensação que você capta e manda para o seu sistema nervoso central, então, ela vai ser captada pela zona anterior do lobo parietal, ou seja, pelo giro pós-central. Então, esse primeiro giro que tem aqui, olha, depois do sulco central, tá? Cuidado, pessoal, para não cair na seguinte pegadinha. Eu tô com uma dor de barriga. Vocês concordam comigo que todo o meu intestino, todas as minhas vísceras, eles têm receptores? Então, a dor de barriga, como é que eu sei que está doendo? Porque algum receptor captou aquele estímulo, enviou para o meu sistema nervoso central, o meu sistema nervoso central recebeu, interpretou, então entendeu que é uma dor. Então, não é porque é dentro do meu corpo que não é uma informação que eu estou recebendo, tá? Uma dor de barriga, apesar dela ser visceral, né, de ser lá nas vísceras, ela é uma informação captada pelo meu sistema sensorial, então ela é uma informação que ela vai ser recebida pelo giro pós-central e interpretada ainda no meu lobo parietal, mas na zona posterior. Tá, pessoal? Tá clara essa informação? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunta. Vamos seguir, então. Então, a zona anterior do meu lobo parietal, ela tem relação com as sensações, tá? Ali tá da pele, mas é só um exemplo. Qualquer sensação. E a zona posterior, ela tá relacionada, então, à análise, interpretação e integração desses estímulos. Então, eu vou receber estímulos, todos os meus lobos, eles vão ser interpretados no meu lobo parietal, ali na zona posterior. Então, nessa parte mais posterior aqui do lobo parietal. Lobo occipital. Gente, lobo occipital é o meu preferido. Ele fica a parte mais posterior, então bem na nossa nuca mesmo. E tem uma relação que eu quero fazer com vocês, um paralelo do lobo occipital, que é com a câmera fotográfica. Pessoal, quando a gente tem uma câmera fotográfica, você tem o corpo da câmera e você tem a lente da câmera. Dá um minuto que eu vou pegar para mostrar para vocês, acho que vai ficar mais fácil visualizar. Só um minutinho, pessoal. Depois eu mostro para vocês melhor, porque se eu abrir a porta agora, o meu filho vai invadir a aula, então não vai funcionar. Mas, pessoal, se eu tenho uma câmera, para alguém que já fez fotografia, sabe fotografar com aquelas câmeras maiores? Monique, o seu áudio ficou baixo. Peraí, melhor.
Melhorou? Sim, agora sim. Ah, tá bom. Pessoal, então assim, com certeza todo mundo já viu, nem que seja na TV, aquelas câmeras grandonas, né? Aquelas câmeras mais profissionais. Aquela câmera, ela separa a lente da câmera do corpo da câmera, tá? Vamos entender que a lente da câmera são os nossos olhos. E o corpo da câmera é o nosso lobo occipital. Gente, agora é hora de uma revelação, vai mudar a vida de vocês. Essa câmera, se eu pensar na lente dela, vocês concordam comigo? Porque assim, a lente da câmera é um jogo de espelho. Então, vocês concordam comigo que a lente, ela só vai receber luz, né? Receber a imagem, e através deste jogo de espelho vai jogar essa imagem para o corpo da câmera? Então, a lente ela vai captar luz, né? Que a imagem é formada por luz. Ela vai captar essa luz e vai mandar essa luz para o corpo da câmera. O corpo da câmera é que vai formar a imagem. O corpo da câmera é que vai transformar essa luz em uma imagem. E é a mesma coisa com o nosso lobo occipital. Então, pessoal, a revelação que eu tenho para fazer para vocês é que vocês não enxergam com os olhos. Sinto decepcioná-los. Vocês enxergam com o lobo occipital. Os olhos eles vão captar a imagem. Através do nervo óptico, eles vão enviar essa imagem lá para o meu lobo occipital. E é no lobo occipital que você vai ter o significado, você vai ter a formação dessa imagem, tá? Tanto que a imagem chega no lobo occipital, ao contrário, ela chega invertida de cabeça para baixo. E o lobo occipital faz essa correção. Então, só para vocês terem uma ideia, olhem para essa imagem e, pessoal, em casa é mais fácil. Olhando para essa imagem, fiquem vesgos ou aproximem o rosto da imagem e afastem. Cada um enxerga bem de um jeito. O que eu descobri que é mais eficaz é você se afastar um pouquinho do computador e ficar um pouquinho vesgo. Agora eu quero saber, o que vocês estão vendo? Michael Jackson. Um homem. Um homem, pessoal, Michael Jackson. Mas espera lá. Vamos pensar que o que o nosso olho está enxergando é um monte de bolinha preta num fundo branco. Isso é o que o nosso olho enxerga. Isso é o que o nosso olho consegue ver. E aí, quem é que vê o Michael Jackson nessa imagem? O nosso lobo occipital. Ele é que vai formar essas imagens que a gente consegue enxergar. A mesma coisa essa segunda imagem. Algumas pessoas falam que são duas gêmeas, uma de frente para a outra, e outras pessoas falam que é uma pessoa atrás de um castiçal, olhando para você. Nenhuma interpretação está errada, são interpretações. Quem é que vai fazer uma ou outra interpretação? O nosso lobo occipital mais uma vez. Aqui de novo, pessoal, é o nosso lobo occipital tentando interpretar se esse garfo ele tem 4 ou se esse garfo tem 3 dentes. Na verdade, esse garfo não poderia existir, tá? Porque se a gente olhar essa imagem aqui mais abaixo, vocês vão perceber que, olha só, o contorno do primeiro dente do garfo, ele vem até aqui como se fosse o contorno, e aqui ele se transforma num outro, ou numa sombra, ou num outro dente, tá? Então é uma imagem que você não conseguiria nem imprimir essa imagem, porque ela não faria sentido. Mas quem é que tenta interpretar isso, então? O lobo occipital. E aí, pessoal, o lobo temporal. Bom, segunda revelação do dia. A primeira é que a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com o lobo occipital. A segunda é que você não ouve com os seus ouvidos, você ouve com o seu lobo temporal. Ele está, como vocês estão lendo aí, ligado a processos auditivos. Então, você não ouve com o seu ouvido, você ouve com o seu lobo temporal. A parte mais interna do nosso ouvido, a gente tem o tímpano. O tímpano é como se fosse uma película mesmo, como se fosse aquele couro do tambor, tá? Essa vibração vai bater no tímpano, o tímpano vai vibrar dentro do nosso ouvido. Então, mais interno em relação ao tímpano, a gente tem o martelo, que é um dos menores ossos do nosso corpo, tá? São o martelo, estribo e bigorna, que são os 3 do nosso ouvido interno. O martelo vai amplificar esse movimento. Então, o tímpano bate no martelo
e o martelo bate na estrutura seguinte. Essa vibração gerada, ela vai atingir os cílios, esses cílios vão vibrar, e essa vibração dos cílios, a frequência e a vibração, vão então fazer a gente entender isso como um som. Essa vibração, então, ela vai através de um nervo até o lobo occipital, e o lobo occipital vai entender essas informações como se fosse um código Morse. Vai entender esse código, vai analisar, vai interpretar e vai dar, então, sentido ao que você está ouvindo. Então, você vai ouvir de fato. Até então, o que você estava percebendo era uma vibração, né? E o lobo então, vai traduzir esse estímulo em significado. Tanto, pessoal, que existe um implante que chama implante coclear. Eu falei disso para vocês quando a gente conversou sobre os métodos de imagem, se não me engano. Que o implante coclear, ele é um implante que, por exemplo, se a pessoa não ouve por um problema no ouvido externo, ela pode colocar aqueles aparelhos que a gente vê, aparelhos auditivos que a pessoa coloca, né? E vai um fiozinho lá dentro do ouvido e vai mandar esse estímulo mais para dentro um pouquinho. Porém, se eu tenho uma lesão que impede que essa vibração externa chegue até o meu lobo temporal, existe o implante coclear. Esse implante, pessoal, externamente a gente vê como se fosse um microfonezinho preso atrás da orelha da pessoa, bem discreto, tá? Esse microfonezinho bem discreto, ele é ligado a um sistema. Então, esse microfone ele vai captar essas vibrações e vai mandar ela diretamente para o lobo temporal. Tá? Esse que vocês estão vendo aí em verde na tela de vocês. Pessoal, o lobo temporal, então, é que vai entender esse estímulo. Então, se a pessoa tem uma lesão no ouvido, então eles vão cortar o caminho. Eles vão mandar a informação via implante coclear. Então, o implante coclear vai pegar essa informação e vai mandar direto para o lobo temporal sem passar pelo ouvido. Então, o lobo temporal ele tem íntima relação com os processos auditivos. Ele também tem relação com a compreensão da linguagem. Então, não é só você receber o que você tá, a informação que está vindo. É você entender também essa informação. Não sei se vocês já assistiram Simpsons. Tem um episódio que aparece o cachorro dele. E o cachorro está sentado e eles estão dando bronca no cachorro. E aí aparece eles falando e dando um monte de bronca. E aí aparece a visão do cachorro. E o cachorro olha para eles e eles estão falando só blá, 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 blá. O que é isso? É o lobo temporal. Tá? Então, quem tem uma alteração no lobo temporal, a pessoa consegue te ouvir, mas não entende o que você está falando. É como se você estivesse falando numa língua que a pessoa não domina. Tá? Então, ela não consegue interpretar o que você está falando. Ela não consegue compreender a sua linguagem. Além do que faz conexão com outras áreas, como todos os lobos, tá, pessoal? Todos os lobos têm que fazer conexão. Como eu falei para vocês, a interpretação, a integração desses sentidos, desses estímulos, vai acontecer no lobo parietal. Então, todos os lobos vão ter que se conectar para poder levar essa informação aí e ela ser compreendida. Pessoal, até aqui tudo bem? Ninguém tem dúvida sobre o lobo temporal? Professora, Pode falar. então, o lobo temporal, uma vez eu ouvi uma analogia que é como se ele traduzisse essas vibrações, está certo? Exatamente. Essas vibrações chegam como vibração, e aí lá no ouvido, essas vibrações vão gerar um impulso elétrico, que a gente fala, que vai ser através de um nervo, né? Esse nervo vai levar essa informação como impulso elétrico até o lobo temporal. E aí é o lobo temporal que vai interpretar esse estímulo. Como se fosse um código Morse. Exatamente como se fosse. Exatamente, é exatamente isso. Tá bom, muito obrigada. Imagina, pessoal, mais alguma dúvida? Então vamos dar sequência. A gente tem um lobo que não estava nas imagens anteriores. Que, pessoal, se vocês olharem aqui, nessa imagem do lobo temporal,
A gente falou anteriormente do sulco central, né? Que ele divide o meu telencéfalo de uma forma mais vertical. Olhando de perfil, na diagonal eu tenho, aqui está como fissura de Sylvian, tá? Olha como escreve Sylvian aqui. Quando a gente for ter as práticas, vocês vão precisar saber disso. A fissura de Sylvian, então, ou sulco lateral, que é como vocês vão encontrar em muitas literaturas. Pessoal, sulco, de novo, é uma depressão, tá? Anatomicamente falando. É como, por exemplo, se a gente pensar no pneu do carro, que a gente fala que tem os sulcos. O que é o sulco do pneu do carro? São aqueles cortezinhos que dão aquele desenho, né? Então, sulco é uma depressão. No nosso telencéfalo não é diferente, na nossa anatomia como um todo. Então, a fissura lateral ou o sulco, a fissura de Sylvian ou o sulco lateral, se vocês olharem um encéfalo inteiro de perfil, vocês vão perceber que ele tem um sulco na diagonal. Começa aqui na frente e embaixo e vai indo para trás e para cima. Então, vocês percebem que ele é bem diagonal, tá? Esse sulco, então, ele também vai separar o lobo frontal e o lobo parietal do lobo temporal, tá? Então, olha só, o limite entre o frontal e o parietal é o sulco central. E o limite entre eles e o lobo temporal é o sulco lateral ou fissura de Sylvian, tá bom? Só para localizar vocês. Se eu colocar, pessoal, uma pinça aqui, bem na fissura de Sylvian, e abrir a fissura de Sylvian, eu vou ter essa imagem. Então, pessoal, telencéfalo, aqui seria a fissura de Sylvian. Aqui, o que está representado aqui no cinza, é como se fossem duas pinças que eu vou colocar na fissura de Sylvian e vou abrir. Tá? Eu vou ter um lobo, como se fosse um crédito extra aqui, ele escondidinho aqui, que é o lobo da ínsula. Então, o lobo da ínsula ele é mais profundo, a gente não consegue ver externamente. Ele é um lobo responsável pela memória. Então, ele está ali, é o hipocampo que a gente vai falar dele quando for falar de sistema límbico, tá? Ele fica ali no lobo da ínsula. Então, é um lobo mais interno, mais escondidinho, responsável pela memória. E aqui, pessoal, eu tenho para vocês, então, lhes apresento todos os nossos giros, tá? Do telencéfalo. Pessoal, tem que saber. Achei que alguém fosse se manifestar. Não precisa, pessoal, tô brincando. Vocês não precisam memorizar o nome de todos os giros do telencéfalo, tá? A gente teria aí que se aprofundar demais se a gente fosse pensar nisso. Mas o que eu preciso que vocês saibam são o sulco central e o sulco lateral, tá? Aqui dá para ver bem o sulco lateral ou fissura de Sylvian. O giro pré e o giro pós-central, ok? E aí, pessoal, os demais são mais para vocês terem conhecimento mesmo. Então, pensando em lobo frontal, além do giro pré-central, eu tenho aqui o frontal superior, médio e inferior, e o giro orbital, tá? Que tem relação com a órbita dos nossos olhos. No temporal, então, eu tenho o temporal superior, médio e inferior. Aqui no parietal, eu tenho um giro que a gente chama de supramarginal, tá? Que ele está bem aqui nessa quina do nosso sulco lateral. No parietal, eu vou ter o giro pós-central, né? Vamos dar mais atenção a ele. E aqui a gente também tem o parietal superior e inferior, tá? Que eles vão até posterior. Então, pessoal, os principais giros do nosso telencéfalo são esses, mas é mais a título de conhecimento mesmo, de curiosidade. O que eu preciso que vocês saibam bem é o pré e o pós-central. Eles têm funções extremamente importantes. E aí eu tenho o centro branco medular. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Vamos seguir então. Pessoal, eu tenho então o centro branco medular. O que é isso? O centro branco medular, ele é um centro, ele é uma região onde eu tenho fibras de associação, como vocês estão vendo aqui. Essas fibras, pessoal, nada mais são do que fibras que vão conectar
as minhas regiões do encéfalo, do telencéfalo, tá? No caso. Então, eles vão conectar o meu hemisfério cerebral direito com o esquerdo, por exemplo. E eles vão conectar um lobo ao outro. Então, por exemplo, agora vocês estão vendo a minha aula, né? Vocês estão vendo o nosso slide, vocês estão ouvindo a minha voz, vocês estão recebendo informações sensoriais também em relação ao tato, então, ou segurando uma caneta, ou apoiando a mão ou o cotovelo, sentados em uma cadeira, enfim. Vocês estão recebendo uma série de estímulos. Como é que vocês vão registrar esses estímulos? Vocês vão integrar todos eles. Então, vocês vão associar a imagem que vocês estão vendo, por exemplo, com a minha voz. No momento da prova, vocês vão lembrar disso, né? Vocês vão lembrar, nossa, era aquele slide que tinha o fundo todo branco, que depois apareceram umas figuras mais psicodélicas e tal, e a professora falou isso, isso e aquilo. Então, para a gente conseguir integrar tudo isso, essas informações elas têm que transitar entre os hemisférios do meu telencéfalo e entre os lobos mesmo. Então, do lado, se eu pensar no meu hemisfério esquerdo, a minha informação do lobo frontal esquerdo, ela tem que se conectar com o meu lobo parietal. O temporal tem que se conectar também. Então, essas informações, elas percorrem tanto dentro do mesmo hemisfério, tá, entre os lobos, quanto entre um hemisfério e outro, tá? E até se relacionam com outras regiões aí do nosso telencéfalo. Então, pessoal, aqui eu consigo ver, olha só essa imagem aqui. Essa imagem eu peguei um telencéfalo e eu cortei ao meio, tá? Então, uma pessoa olhando para o nosso lado esquerdo, eu peguei o telencéfalo dela todo e cortei bem no meio, tá? O que vocês estão vendo, então, é o hemisfério direito visto do meio dele, cortado ao meio. Pessoal, percebam essa região aqui, ó. Olha o corpo caloso aqui, essa estrutura que está identificada. Olha o meu diencéfalo. Percebam o meu tronco encefálico. Olha aqui, ó, a região do meu corpo caloso, o meu diencéfalo, o meu tronco encefálico. A gente consegue ver bem o formato, tá? Essa é uma região, então, que é muito rica dessas fibras de associação. Então, são essas fibras que vão carregar informações. Essas informações, como eu falei, elas transitam dentro do mesmo hemisfério e transitam entre um hemisfério e outro. Então, a gente tem dois tipos de fibra de associação. A intrahemisférica, vamos pensar em dentro, então dentro do mesmo hemisfério. E a interhemisférica, então entre hemisférios. Se eu tenho um ônibus interbairro, vocês concordam comigo que ele vai transitar entre os bairros? Um ônibus intermunicipal, ele vai transitar entre municípios. Então, as fibras interhemisféricas, elas vão transitar entre um hemisfério e outro. Então, elas vão levar a informação do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo e vice-versa. Quem é que então, quem é que contém essas fibras interhemisféricas? É o nosso corpo caloso. Então, pessoal, o corpo caloso, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela é uma estrutura riquíssima em fibras, né, interhemisféricas, e a função do corpo caloso é exatamente essa, é conectar hemisfério direito com hemisfério esquerdo. O corpo caloso, ele vai conectar esses dois hemisférios. E aí, existe, pessoal, só para vocês conhecerem, existe uma patologia que chama agenesia do corpo caloso. Então, a pessoa, ela nasce sem o corpo caloso inteiro ou sem uma parte dele. As consequências são as mais diversas que vocês podem imaginar. Então, a gente não consegue nem ter um padrão de sequela dessa patologia, porque é muito particular em cada indivíduo. Então, se a pessoa nasce sem o corpo caloso ou sem parte dele, ela pode ter uma série de funções comprometidas. Então, a criança, ela precisa muito dessa conexão entre os hemisférios para poder formar as conexões neurais dela. Então, os nossos neurônios, eles vão se conectando. Quanto mais conexões, mais capacidade de levar informação. Então, numa cidade, quanto mais ruas eu tiver nessa cidade,
mais possibilidades dos carros transitarem entre um lugar e outro, né? Então, mais carros eu vou comportar. Então, quanto mais conexões o meu sistema nervoso tem, mais possibilidades de aprendizagem, de novas informações eu vou ter também. Então, por isso que é importante a gente estimular muito a criança. Porque na infância é onde a gente mais tem a capacidade de gerar essas conexões, novas conexões. Então, por isso que a criança aprende inglês, por exemplo, muito mais fácil do que se a gente for sentar e aprender do zero agora. Porque ela tem mais possibilidades, mais capacidade. A gente chama isso de neuroplasticidade, essa capacidade de fazer novas conexões aí entre os nossos neurônios. Então, ela é muito maior na infância. Na infância, então, o corpo caloso é extremamente importante para estruturar essa rede neural. No adulto, essa rede já está bem estruturada. Isso tem o lado ruim, que é mais dificuldade em aprender novas informações, porém, tem um outro lado que deixa a gente um pouquinho mais independente do corpo caloso. Então, pessoas com epilepsia grave, pessoal, grave, entendam por mais de 5 convulsões por dia, tá? Convulsões sérias, convulsões generalizadas, complexas, que vão atingir o corpo todo. O que é a convulsão? A convulsão ela é uma desordem elétrica. Então, no nosso sistema nervoso central, as informações elas transitam como um impulso elétrico. Vamos pensar no nosso sistema nervoso central como uma caixa de luz e pode dar um curto. O que seria o curto? Seria uma convulsão. Então, é uma desordem elétrica, um monte de impulso elétrico de forma desordenada. E aí esses impulsos vão, por exemplo, para o meu giro pré-central, que é onde eu tenho a parte de movimento, e aí vai gerar um movimento totalmente sem contexto nenhum, totalmente sem o controle dele. Então, isso é uma convulsão. Pessoal, vamos pensar lá na faculdade, em 2 blocos. Vamos pegar 2 blocos da faculdade, bloco A e bloco B, por exemplo. Vamos pensar que eu vou ter uma caixa de luz para os 2 blocos. Então, todos os fios, toda a parte elétrica do bloco A é ligada com a parte elétrica do bloco B. Se der um curto no bloco A, podem me responder, pessoal. O que vai acontecer no bloco B? Vai faltar energia no bloco B. Exatamente isso. Se eu tenho um curto no bloco A e ele só tem uma caixa de luz, eu vou ter as consequências também no bloco B. Então, esse curto também vai atingir o bloco B, tá? Então, vamos pensar que então a gente vai... Pô, tô tendo muito problema de curto no bloco A e tá atrapalhando muito o bloco B. Eu preciso isolar eles dois. Então, eu vou montar uma caixa de luz para o bloco A, uma caixa de luz para o bloco B. Eu vou separar. Separei a caixa de luz, deu um curto no bloco A, o que vai acontecer? O que vai acontecer no bloco B? Exatamente isso que vocês estão falando, nada. Pessoal, não vai acontecer nada no bloco B. Por quê? Porque eu separei as caixas de luz. E o que as caixas de luz, o bloco A e o bloco B, tem a ver com a nossa aula? O corpo caloso. Pessoal, se a pessoa tem uma convulsão que afeta os 2 hemisférios, é uma convulsão muito grave, é uma convulsão que vai afetar o corpo da pessoa inteiro, vai afetar o telencéfalo inteiro. O que pode ser feito? Pode ser retirado o corpo caloso do adulto. Na criança isso não pode ser feito. No adulto, como ele já tem uma rede neural bem estruturada, bem madura, ok eu tirar o corpo caloso. O que vai acontecer então? O que vai mudar na vida dessa pessoa? Ela vai ter menos convulsão? Não. Porém, a convulsão vai ter a possibilidade de atingir metade das funções que ela atingiria. A convulsão que começar no hemisfério direito, ela vai se manter só no hemisfério direito. A que começar no hemisfério esquerdo vai se manter só no hemisfério esquerdo. E aí não vai gerar, então, consequências no outro hemisfério cerebral. Essa é a função do corpo caloso, conectar os 2 hemisférios. A pessoa pode nascer com uma má formação, então é a agenesia do corpo caloso, e a pessoa pode também tê-lo retirado cirurgicamente para tratar a questão relacionada a convulsões. Lembrando que eu tenho epilepsia, eu tenho uma convulsão por semana, uma convulsão. Não é indicado cirurgia. Essa cirurgia é indicada só para questões muito extremas.
Vamos pensar no córtex cerebral. Essa imagem aqui vocês estão vendo, vamos imaginar uma pessoa de frente para a gente e eu vou cortar o encéfalo dessa pessoa e tirar a parte da frente dele, tá? Então, olha só, o cerebelo está aqui atrás. Olha as áreas, o centro branco medular, né? As áreas, as fibras de associação aqui no meio, perdão. Ó, essas fibras, só que aqui elas estão de perfil. Vamos virar elas de frente para a gente e cortar, tá? Essa é a imagem que eu tenho. Mas na parte mais periférica do meu telencéfalo, então ela está aqui destacada nesse rosa, rosé, nude, como preferirem. Ela está destacada aqui. Essa parte mais periférica eu vou chamar de córtex cerebral. Na periferia eu tenho uma cor mais escura e no meio eu tenho uma cor mais clara. Nesse rosa mais clarinho, então, a gente tem representando a substância branca. E nesse rosa mais escuro, né, nesse bege mais escuro, não sei, a gente tem a substância cinzenta. Pessoal, por favor, existe substância cinzenta e existe substância negra. Elas são absolutamente diferentes. Então, aqui a gente está falando da substância cinzenta, ou como falam popularmente, a massa cinzenta, tá bom? O que é essa substância cinzenta? Ela é uma parte do nosso encéfalo, tá? O cerebelo também tem, até a nossa medula tem. Ela é uma parte que ela tem mais concentração de corpos de neurônios. A gente mais para frente vai falar sobre a estrutura do neurônio. Basicamente, o corpo do neurônio é a parte do neurônio onde tem mais organismos, onde tudo acontece. Tá? Ele tem muito oxigênio, ele precisa de muita glicose. Para vocês terem ideia, em torno de 25% do oxigênio que a gente respira, ele tem que ir para a nossa substância cinzenta, para os nossos neurônios, tá? Então, essa alta concentração de corpos de neurônios vai gerar essa coloração um pouquinho mais escura. E a substância branca, então, é onde tem as fibras que vão conectar o neurônio a uma determinada estrutura que tenha necessidade, enfim, que vá ou receber informação ou enviar a informação. Quando a gente for falar mais da estrutura do neurônio, a gente vai entrar mais nesse assunto. A gente tem uma classificação funcional de algumas áreas do nosso telencéfalo também. Então, a gente tem a divisão pelos lobos, né? Então, lobo frontal, parietal, temporal, occipital, lobo da ínsula. E a gente também pode falar sobre algumas regiões, pensando na classificação funcional dessas regiões. Então, pensando na parte funcional, a gente tem dois alemães, Fritz e Ritze. Eu vou só subir também essa imagem para vocês poderem visualizar ela mais completa. Então, pessoal, Fritz e Hitzig, eles são dois alemães que eles conseguiram entender que existem áreas de projeção. Como é que foi feito isso? Na setinha vocês conseguem ver até que tem aqui um raiozinho, né? Esse raio tem a ver com estímulo elétrico. O que eles fizeram? Hoje em dia esse estudo seria impossível porque a gente protege os animais e não deixaria isso acontecer. O que eles fizeram? Eles pegaram um cão vivo, retiraram parte do crânio desse cão, então deixaram exposto o telencéfalo desse cão e começaram a dar estímulo elétrico direto no telencéfalo. Por mais cruel que isso seja, isso trouxe um grande ganho científico, então, aí para a nossa neuroanatomia. Eles perceberam que cada área que eles estimulavam do nosso giro pré-central, o animal ele tinha uma reação motora diferente no corpo. Perceberam que tinha uma parte motora e também interpretaram que tinha uma parte sensorial. Descobriram que o giro pré-central era responsável por questões relacionadas à parte motora. Então, pessoal, aqui eu estou vendo de perfil. Vamos tirar essa fatia do giro pré-central, tá? Vou cortar só o giro pré-central
e vou virar ele de frente para vocês. Essa é a imagem que vocês têm. Giro pré-central, ou córtex motor, ou homúnculo motor. Tá? O que é esse giro pré-central? O que é homúnculo? Se eu pensar em homúnculo, homúnculo é uma palavra que significa um homem pequeno, um homenzinho. Então, o giro pré-central, só nele já contém todo o nosso corpo, tá? A representação de todo o nosso corpo. Então, a parte motora de todo o nosso corpo está concentrada no giro pré-central. O esquerdo é o que vai comandar o hemicorpo direito, o direito é o que vai comandar o meu hemicorpo esquerdo. Então, a gente tem uma representação gráfica aqui de que tem uma região específica para a língua, uma região específica para a face, para a mão, para o braço, enfim, para o pé, para cada parte do nosso corpo. Então, eles iam estimulando e iam percebendo, eu dei um estímulo elétrico nessa região, o cachorro vai lá e vai mexer a patinha, por exemplo, tá? Então, eles perceberam que existe essa área motora primária. Então, giro pré-central é aquele giro que ele antecede o sulco central, ele está na frente do sulco central. E ele é responsável por funções motoras. E o meu giro pós-central, ele pode ser chamado de área sensitiva primária. Então, o pré-central, área motora primária, o pós-central, área sensitiva primária. O pós-central, ele tem função sensorial, então ele recebe estímulos sensoriais de todo o nosso corpo. Se vocês olharem aqui, tem representado até a parte genital, a parte visceral, olha o intestino aqui. Então, cada pedacinho do nosso córtex sensitivo, ou da nossa área sensitiva primária, ou do nosso giro pós-central, é responsável por sentir diferentes partes do nosso corpo. A gente tem as áreas psíquicas de Brodmann. Elas representam, então, as áreas funcionais do nosso telencéfalo. Então, a gente tem os lobos, a divisão por lobos, né, por regiões, e a gente tem uma divisão por funções. Obviamente que eu não vou querer que vocês saibam todas essas áreas de Brodmann. Como vocês podem perceber, existem mais de 40 áreas aí citadas, tá? Então, tem relacionado à visão, ao paladar, à audição, ao olfato, enfim. Tem, além do córtex pré e pós-central, existem duas áreas extremamente importantes, são elas a área de Broca e a área de Wernicke. Então, pessoal, lá nos anos entre 1860 e 70, ao mesmo tempo, então na mesma época, Pierre-Paul Broca, então um francês, e Carl von Wernicke, um alemão, fizeram descobertas incríveis e que tinham relação entre elas. Broca trabalhava muito com pacientes com sequela de AVE, uma sequela em específico. Ele percebeu que alguns pacientes que tinham AVE e que tinham lesão motora no hemicorpo direito, eles tinham uma alteração da fala. Vou dar o exemplo para vocês do paciente mais famoso dele, que foi o Tan. Esse paciente, ele só falava a sílaba tan. Então, qualquer coisa que ele ia conversar, ele falava tan, 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 tan. Então, ele falava dessa forma. E para ele estava falando. Então, Broca se interessou muito por esses pacientes, né? E aí, pessoal, não sei se vocês já tiveram contato com algum, mas eu já tive um paciente que ele só falava di. Aí era di o dia inteiro. E a gente não entendia, ele ficava super bravo. E eles acham que eles estão falando tudo direitinho, tudo certinho. E aí, quando Tan morreu, Broca conseguiu autorização, então, para fazer uma necrópsia. E olha o buraco que ele encontrou no telencéfalo do Tan. A partir de então, essa região ficou conhecida como área de Broca, porque Pierre-Paul Broca, ele entendeu que essa área, ela era responsável pela programação da fala. Então, pessoal, não é a capacidade de falar, de produzir som. É a capacidade de
programar essa fala. Então, se a gente for pensar na parte motora do TAM, ela estava perfeita, estava íntegra, ó. Giro pré-central, bonitinho, a gente não percebe lesão no giro pré-central, né? Na parte motora da fala. Ele conseguiria mexer a boca normalmente, enfim. O problema é programar. Então, pessoal, vamos entender que o teclado de vocês apertam as teclas, elas funcionam, tá? Então, a parte motora tá ok. Porém, toda vez que vocês apertam a letra B, vai sair a letra G na tela de vocês. O problema não é motor, não é a tecla produzir alguma coisa. Ela produz alguma coisa, mas ela está produzindo de forma errada. Eu aperto B, sai G. Então, é a programação, é a configuração. Então, a área de Broca, ela é responsável pela programação da fala. Pessoal, tá clara a função da área de Broca? Ela é muito importante. Todo mundo entendeu? Professora, Pode falar. e a escrita, quando esse mesmo paciente escrevia, como que era a representação? Ele escrevia corretamente ou escreveu também? Não, a escrita não era afetada. Era a fala, só a fala. Obrigada. Tanto, foi uma pergunta ótima. Quem está fazendo a pergunta? Desculpa, pessoal, não consigo ver. A Márcia. Márcia, foi uma excelente pergunta. E assim, já dando uma brecha para a nossa prática terapêutica, né? Primeiro que, se a gente for pensar num paciente com esse tipo de sequela, ele precisa de um suporte psicológico, porque imagina você falar e ninguém te entender. Sim. É muito difícil, então ele precisa do psicólogo. E aí, esse paciente chegou para vocês. Como é que vocês conversam com esse paciente? Uma das alternativas que a gente tem é a comunicação suplementar ou alternativa, que é você você conversar com essa pessoa através de escrita ou de apontar alguma coisa, e aí você consegue ter enfim, essa comunicação de forma muito efetiva. Ela é uma comunicação não verbal, mas ela consegue. A gente percebe às vezes que o paciente, dependendo da sequela, ele até consegue falar, mas ele troca o nome dos objetos. Então, como eu falei para vocês antes, eu vou falar que agora, pessoal, olha essa região do cérebro. Eu não vou lembrar da palavra cérebro. Pessoal, olha essa região do... Puta, como é que é mesmo o nome? Nossa senhora, eu sei que é quando junto o telencéfalo com o diencéfalo, mas eu não vou lembrar o nome. Essa é a sensação da pessoa, tá? Então, em casos mais extremos, a pessoa vai ter essa dificuldade de falar qualquer palavra, de articular a palavra, e em casos mais brandos, ela pode só ter uma dificuldade de dar um nome para os devidos objetos, tá? Então, tem a ver com a programação da fala. Ela sabe o que é, mas ela não consegue verbalizar isso para os outros. Mais posterior, eu tenho a área de Wernicke. Pessoal, a área de Wernicke, ela tem relação com compreensão do que se ouve. Então, o entendimento da nossa audição. Então, é o caso, como a gente estava falando do cachorro lá do ajudante de Papai Noel. Os donos falavam com ele não entende. Ele ouvia, conseguia receber essas vibrações iam até o lobo temporal, mas não conseguia interpretar, não consegue entender o que fala. Então a pessoa ouve normal, mas ela não entende o que ela está ouvindo, como se você realmente mudasse o dialeto, você falasse com uma língua que ela não consegue entender. Tá? Então tem a ver com a compreensão da audição, dos estímulos auditivos, tá? É muito comum a gente ter lesão nessas duas áreas e aí a comunicação fica bem difícil. Mas através da comunicação suplementar e alternativa, a gente consegue sim falar com essa pessoa, tá? Se comunicar com essa pessoa, mesmo que de forma não verbal. Pessoal, olha só nessa comunicação aqui, um simples oi, tudo bem? E uma resposta. O estímulo vai chegar no nosso ouvido externo e ele vai seguir a informação para a nossa área de Wernicke. A área de Wernicke vai interpretar o que a outra pessoa está falando.
Essa interpretação, então, essa área vai se conectar com a área de Broca, então eu ouvi o que a pessoa falou, eu vou programar a minha resposta. Programei a resposta na área de Broca, eu vou enviar esse comando, então, para o giro pré-central, ou para o nosso córtex motor primário. O giro pré-central, então, ele vai mandar o comando motor para que eu consiga, então, responder. Gente, tudo isso acontece em milésimos de segundo. Então, tudo isso acontece no tempo de alguém falar oi e você responder oi. Olha como isso é rápido e olha como é complexo. No dia a dia, a gente não percebe esse tipo de processo, mas se a gente parar para entender, vocês percebem que ele é bem complexo.